Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste meu canal. Meu nome é Davi Cavalcante, esse aqui é o do David Channel. E hoje, através desse vídeo, eu vou trazer uma reflexão a respeito da questão das passagens de ônibus aqui em Recife, tá? Vai um café aí? Então tá na hora de você pegar o seu cafezinho e a gente debater um pouquinho aqui, tá? Eu queria apresentar nesse vídeo aqui 4 pontos a respeito da questão das passagens de ônibus aqui em Recife, tá? Para uma reflexão. Vai que isso chegue a alguém aí importante, tá certo? Esse alguém importante pensa um pouquinho, né? Tá? São 4 pontos, né? Porque, tipo, faz tempo que eu sou morador da cidade de Recife e entra ano e sai ano e, cara, entra governo, sai governo e esses preços de passagem nunca baixam, tá? Então, tem 4 pontos para compartilhar aqui, né? Primeiro ponto, a gente vive numa época hoje que se faz muita investigação no meio político. Mas será que as empresas de transporte urbano, elas mesmas, também não precisam de uma investigação ou passar por uma CPI também? Será que não existem super salários também nessas empresas, principalmente entre os grandes empresários e outros cargos lá dentro? E também será que não pode haver gastos excessivos e desnecessários com algumas coisas? Algumas regalias talvez que não seriam necessárias, entendeu? E por conta disso a passagem acaba aumentando. Será que esse argumento aí da questão da passagem de aumentar com a inflação, será que isso aí também não é um argumento tipo mágico de Oz? Entendeu? Será que é apenas uma encheção de linguiça para fazer a população acreditar que as coisas são assim quando na verdade pode não ser? Será que por trás das cortinas não é outra coisa na verdade, entendeu? Então será que não está na hora de fazer uma investigação? Eu queria colocar isso aí, né, como um ponto. Segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte, é a questão da competição. A gente tem competição entre empresas de telefonia fixa, claro, Oi, Fixo, TIM, Vivo na verdade, né, TIM. E por que não abrir então para concorrência? Porque aqui no Recife a gente tem a Recife, a Grande Recife, né? Que é a empresa de transportes urbanos daqui da cidade de Recife. Mas por que não abrir para uma concorrência? Por que não deixar outras empresas vir para cá e apresentar os seus produtos também, as suas linhas de ônibus com seus outros preços de passagem? Então haveria uma competição justa, né? Por que só tem uma concessionária aqui de transporte público e não outras? Por que não permitir que venham outras empresas para cá também, né? Terceiro ponto que eu queria colocar é uma questão de um debate. A gente está em época política, a gente vai daqui a alguns meses assistir os debates na televisão entre os políticos, né? Por que então não promover um debate público com os donos, os empresários, os grandes empresários das empresas de transporte público? Por que não chamar eles para um debate também? Né? Vamos fazer como no show do milhão, vamos chamar os universitários, vamos chamar os entendidos, os cabeças pensantes, aqueles que são contra e a favor dessa questão. E vamos colocar eles juntos com os empresários, o time dos empresários e o time daqueles que são contra. E aí a gente chama aí professor universitário, a gente chama doutor, a gente chama mestres e vamos debater essa questão aí para ver se na verdade não seria possível baixar as passagens de ônibus. E o quarto ponto que eu queria colocar é a questão, sabe, aqui em Recife às vezes faz muito calor e tem ar-condicionado, e quando botam ar-condicionado nos ônibus, o preço da passagem encarece. Vai lá em cima, porque colocaram ar-condicionado. Mas assim, por que não fazer ônibus que os ar-condicionados poderiam ser alimentados por placas solares, né? Ônibus alimentados por bateria solar. O sol é de graça, tá aí para todo mundo. É uma energia que você pode pegar da natureza do meio e usar para, né, alimentar os ar-condicionados, né? Por que não fazer isso? Tá? Então são esses 4 pontos que eu queria colocar aí. Por que não fazer uma investigação das empresas de transporte urbano em relação aos seus gastos? Tá bom? Por que não permitir uma competição justa, permitindo com que outras empresas venham para cá e botem as suas linhas para funcionar aqui e seus preços de passagens também, para que haja uma competição, tá? Por que não promover um debate público com os donos aí dessas empresas de transporte público, entendeu? Da mesma forma que se faz com os políticos, a gente podia fazer com eles também, tá? E a quarta questão é você colocar ônibus e alimentados com bateria solar, né? Então, na verdade, uma investigação, um debate público, uma concorrência justa e ônibus alimentados com bateria solar. Então, são esses 4 pontos aí que eu queria colocar nesse vídeo, tá? Para uma reflexão, tá? E pense aí você por você mesmo, tá bom?
Talvez a gente esteja vivendo um mágico de hoje, né? Onde estejam usando esse argumento de aumento das passagens de ônibus segundo a inflação. Talvez isso seja uma encheção de linguiça, sabe? É, arquitetada há muito tempo. E a gente precisa talvez desfazer esse argumento, né? Expondo e debatendo publicamente e fazendo uma investigação para ver se é isso mesmo, né? Então talvez por trás das cortinas não seja somente isso, pode ser que sejam outras coisas também. Isso careça de investigação, né? Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Obrigado aí por quem viu e ouviu esse vídeo, tá certo? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Tchau aí, um abraço. E um cafezinho também. Tchau.